dia a todos. Quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha história. Quero agradecer o convite do Dr. Ademar também, nesse evento lindo, né? A CM Summit, Dr. Ademar aí sempre à frente, fazendo as coisas acontecerem. Então, vamos lá, gente. A minha história, que eu me lembro que eu comecei a pensar um pouquinho sobre a vida profissional, começou aí dos 15 para 16 anos, quando eu resolvi trabalhar. Então, o Dr. Zunino, fundador do Laboratório Santa Luzia, meu pai, não entendeu muito bem quando aquela menina ali, com quase seus 16 anos, chegou para ele e falou que queria trabalhar. E resolveu aceitar a maluquice da filha, né? E eu falei para ele, eu quero ser uma profissional com meus merecimentos, então eu não quero ser tratada como filha. Ele falou, tudo bem. Então, desde que quando eu comecei no laboratório, chamava ele de Dr. Zunino. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que a base dela sempre foi pessoas e qualidade. Então, eu sou uma pessoa muito grata por isso, né? A família Santa Luzia sempre trabalhou com muita qualidade e respeitando as pessoas. Sempre era uma fala muito importante e eu cresci ouvindo isso. Vamos lá. Não me apresentei aqui porque ele já falou, eu cheguei um pouquinho ali atrasada, mas eu acho que ele já falou um pouquinho do meu currículo, né? Então, já fui direto para a gente aproveitar o nosso tempo. Então, eu comecei na recepção. A recepção é o lugar, é o coração da empresa, quando você pensa que sem os clientes, sem os pacientes, a empresa não existe. Então, eu fazer parte de uma recepção aos 16 anos de idade, com pessoas super experientes ali me ensinando como fazer, como atender um cliente, como trabalhar na área da saúde, porque eu, novinha, né, aprendendo, eu tinha que saber que o paciente ele entrava no laboratório e eu não podia dar aquele sorrisão, eu tinha que sorrir com os olhos. Porque o paciente estava ali com alguma dor, ele estava fazendo um exame, ele estava preocupado, né, se ele tinha algum problema de saúde, se ele ou alguém da família dele que estava fazendo esse exame, ele foi buscar o resultado. Então a gente aprende muito a empatia, né? Como que eu vou tratar esse cliente? Eu não posso estar lá super feliz, tal. Não, eu tenho que estar cuidadosamente, com medida. Eu tenho que deixar os meus problemas para o lado de fora. Ali, sim, eu tenho que deixar. Não tem TPM, não tem mau humor, não tem briga com o pai, com a mãe, com o amigo. Nada pode interferir no que a gente está fazendo. Na parte de atendimento ao público, é assim que faz. Não tem jeito, né? Então, eu lembro muito da história da recepção, porque a gente começou sempre com muita qualidade, o Dr. Zunino sempre investiu muito, né, nos melhores equipamentos. Então, tudo que tinha de novo no mercado, a gente estava fazendo lá. E naquela época, na recepção, a gente tinha uma cordinha, eu falo isso sempre porque eu acho fantástico. Logo depois teve a história do Cobra, então a gente tinha aquele computador enorme na TI, ficava no andar de cima da recepção. Então, quando a gente tinha algum resultado ali que não tinha no arquivo, papel, a gente falava com a TI, eles mandavam por essa cordinha que era super moderna, porque eles imprimiam lá na TI, e aí a gente estava atendendo super bem, né? Fantástico. Bom, logo depois eu fui para o setor de microbiologia. Eu fiquei 2 anos no setor de microbiologia, que foi uma outra forma de aprender as minhas habilidades. Eu fui para um setor onde a gente trabalhava internamente, e a gente dava todo o respaldo para o atendimento e para os outros setores e para o meio médico, né? Então, no setor de microbiologia, eu fazia antibiogramas, espermograma, né? Trabalhei com grandes profissionais lá, que alguns deles estão com a gente, graças a Deus, até hoje. E eu tive que saber lidar com a equipe interna, né? E como fazer o meu trabalho com muita maestria. O meu exame ele tinha que sair sem sombra de dúvida perfeito. Não podia ter erros, né?
Então, eu aprendi isso, a trabalhar com qualidade, a perguntar quando eu tinha dúvida, a lidar com as pessoas ao meu redor, a receber uma ligação do pessoal do atendimento, mesmo eles sabendo que o resultado, principalmente na microbiologia, ele depende de um número de horas para sair, né? As bactérias precisam crescer, é que nem um jardim. Não tem como a gente antecipar alguns exames. Mas as meninas do atendimento, elas tinham muitas vezes que ligar para a gente, porque o paciente estava na frente pedindo, liga para o setor, liga para o setor. E a gente tinha que atender com muita calma, mesmo sabendo da resposta, porque a gente sabia que o paciente estava ali olhando para a recepcionista, esperando um resultado, né? Então, mais algumas habilidades que eu fui aprendendo com a equipe. Eu, nessa época da microbiologia, eu cursei 1 ano de biologia, vi que não era o que eu queria e, como todo jovem, larguei a biologia e fui para a administração. E passei em todos os setores de administração da empresa. Onde é que eu parei? Eu parei num gargalozinho que eu vi naquela época. As empresas não tinham suprimentos, tinham depósitos. E aí, opa, vou fazer meu TCC aí. Era um depósito, onde as coisas ficavam guardadas, mas não tinha aquela organização, não tinha tanto cuidado com o vencimento. Então, alguns materiais eram descartados porque passavam da validade e a gente não usava de jeito nenhum, né, se passasse da validade. E fiz meu TCC ali. E aí nasceu o setor de logística e suprimentos. Então, a gente fez um baita de um suprimentos, com endereçamento, sistema novo, interligado. Atendemos todos os setores e outra habilidade ia nascendo. Por quê? Porque o setor de logística e suprimentos tinha que atender bem os seus clientes, né? Que eram todos os setores da área técnica que faziam os exames, as unidades, os postos de saúde do Santa Luzia, os postos de atendimento do Santa Luzia e os hospitais. Então, a gente passou por vários momentos super complicados, né? Falta de insumos no mercado. Quando eu tive o meu primeiro filho, ele tinha de 2 para 3 meses, pegou fogo no setor de almoxarifado. Eu tive que sair correndo, largar tudo, porque o Santa Luzia não podia parar. Né? Então, essas coisas que vão acontecendo no nosso trabalho vão ensinando a gente a focar, a ter prioridade, mas tem hora, eu tive meu bebê, mas o laboratório, a minha família, a minha equipe Santa Luzia precisava do meu esforço naquele momento. E a equipe toda se mobilizou e a gente deu jeito e nada, né, atrapalhou, mesmo com aquele incêndio que a gente passou. Eu terminei meu curso de administração e continuei, então, dedicada a fazer coisas diferentes, né? O Dr. Zunino, uma coisa bem interessante eu falar aqui, porque eu era meu mentor, meu mestre, meu pai, né? E eu aprendi muito com ele. Ele era um defensor das mulheres, né? Então, quando ele ia numa empresa de um amigo, de alguma pessoa próxima, ele falava, tá faltando mulher aqui para equilibrar esse pessoal, hein? Então, eu sempre tive essa força, né? Esse movimento dele. E acho muito interessante assim a forma com que ele tratava. E ele tinha uma equipe realmente feminina perto dele, né? E a minha pegada na empresa sempre foi: mostre que você sabe fazer. E eu tinha que mostrar mais do que eu via, né, ao redor, porque ele realmente era muito exigente com todo mundo e principalmente comigo. Ele levou então o meu trabalho. A gente fez um negócio bacana também naquela época. A gente trabalhava com importadoras. E tinha outra pessoa jovem perto de mim, que era o primeiro emprego dela no laboratório, assim como o meu, que ela estava estudando comércio exterior e a gente resolveu usar. A gente fez importações diretas e a gente trouxe uma baita economia para a empresa também. Mas isso tudo a gente conseguia fazer dentro da empresa, e eu também, porque o Dr. Zunino tinha essa abertura, né? Ele aceitava as pessoas com ideias novas perto dele e ele largava a pessoa e confiava, mas estava ali se desse alguma coisa errada. Precisou, eu estou aqui. Então, eu nunca errei. Claro que eu errei. Tropecei várias vezes. A gente ia lá, falava com ele e ele ajudava a gente a resolver aquilo. E assim ele foi desenvolvendo, não só a mim, outras pessoas que trabalhavam lá foram se desenvolvendo e hoje tem uma liderança também fantástica na organização, né? Gente, no começo da minha palestra, eu ia falar uma coisa que como eu entrei aqui meio atrapalhadinha, eu ia perguntar para vocês o seguinte: lá no começo da vida, né, quando a gente começa a carreira,
eu acho que a gente não tem muita noção do propósito, né? Então, eu queria deixar uma reflexão para vocês, se vocês já acharam o propósito de vida de vocês. Tá bom? Depois, lá no final, a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Eu tenho que cuidar do relógio aqui para não me passar. Tá. Eu vou passar aqui tudo já, para eu não ficar apertando esse botão difícil. Então, logo depois eu fui convidada para ser diretora da Logística e Suprimentos, depois veio a área administrativa e, de novo, na área administrativa entrou a TI. O que eu sabia sobre TI? Eu não sabia muita coisa sobre TI, eu sabia do lado de usuária, né? E mais uma lição que eu aprendi ao longo da minha carreira é: você precisa saber tudo? Não precisa. Eu me juntei com um gestor de TI e a gente tinha reuniões semanais para entender o que estava acontecendo, para entender o que o cliente e o paciente queria, para entender o que o nosso cliente interno também precisava, e a gente fez um trabalho muito bacana, mesmo eu não tendo tanto conhecimento na TI. Eu fui aprender sobre TI quando eu assumi esse cargo, né? Então, às vezes a gente tem medo de não aceitar um convite ou alguma coisa que chega na nossa vida porque a gente não tem conhecimento, e isso, de novo, das minhas conversas com o grande mestre, Dr. Zunino, ele falava: a gente nunca vai saber tudo, te joga e aprende. E assim eu fazia. Então, vinham os desafios, meu Deus, eu ficava apavorada, mas eu vou porque eu tenho pessoas ao meu redor. E a outra coisa que a gente vai também percebendo, né? Ter uma grande equipe, ter pessoas ao lado da gente que pegam ali, vestem a camisa e se sentem donos do negócio é extremamente importante. O Santa Luzia pode parecer, para quem conhece, que é uma empresa que nunca teve problema, né, financeiro, que sempre foi tudo bem. Mas, na verdade, não. Como toda empresa, o Santa Luzia teve vários problemas, dificuldades financeiras que todas as empresas passam, né? Assim como eu, Alexandra, profissional, tive várias dificuldades, eu tive vontade de sair correndo várias vezes. Podem acreditar, eu acho que não existe pessoa no mundo que não tenha esse momento, e isso tem que ficar muito claro aqui. E aí entra aquela parte de você ter uma equipe. Então, várias vezes, a doutora Annelise está aqui com a gente, a Tati, a Dilcélia, várias vezes a gente se juntava no auditório para falar transparente com as pessoas e falar: estamos com essa dificuldade, o que a gente vai fazer? E a gente resolvia. Né? Desde falar com o fornecedor, negociar com o fornecedor, a gente passou período sem receber, acho que toda empresa passa por isso, e aí a gente foi dando a volta por cima. Mas a importância da equipe estar ali sempre presente, sabendo o que está acontecendo. Aí sim, a gente consegue passar por cima daquilo e resolver. Então, gente, eu tenho que falar corridinho aqui por causa do tempo, mas em 2017, a gente fez, depois em 2012, 2014, eu passei pela vice-presidência e presidência. O nosso querido Dr. Zunino teve uma doença muito séria, né? E já vinha me preparando para assumir a presidência da empresa. Ele era muito inteligente, né? E ele fazia grandes desafios, já eu sem perceber, me preparando para isso, desde representá-lo em premiações, Top of Mind e outras coisas, certificações que a gente sempre teve, né? As certificações de qualidade, e várias vezes eu fui representá-lo porque ele já estava me preparando para o que, né? Ele era médico, né? Ele sabia o que ia acontecer, né? Ele teve um câncer e ele sabia tudo o que vinha pela frente. E graças a Deus a gente conseguiu, com muito amor e carinho, passar por essa fase. A gente sentou juntos na mesma sala por 2 anos praticamente, e a gente teve uma conexão muito, muito grande ali. E aí eu acho que tudo que eu precisava perguntar, eu perguntava, e ele sempre muito transparente me respondia, né, sem dó nem piedade. Era com dor mesmo algumas coisas. E foi lá e aconteceu, né? Então, em 2017, a gente fez uma sociedade com o Grupo DASA, que é uma rede de saúde aí na América Latina, a maior rede de saúde, né? Eles estão com um ecossistema agora, com hospitais, imagem, laboratórios. Mais uma vez, gente, eu tive a oportunidade de estar dentro de uma grande organização, com baita de um gestor, que é o Pedro Bueno, e eles continuam com essa pegada de qualidade, sabe? Essa sociedade ela foi muito bem trabalhada, estudada pela família escolhida,
porque a qualidade, a pegada do Dr. Zunino, aquela sementinha que ele deixou tinha que continuar. Então, se a gente ficasse sozinho aqui em Florianópolis, a gente ia ser só o Santa Luzia. Hoje a gente é o Santa Luzia dentro do Grupo DASA e a gente conhece muito mais pessoas, muito mais profissionais. Na pandemia, a gente teve todo um suporte muito bacana. Também gostaria de falar para vocês da importância de a gente tá com associativismo. Eu sempre participei da CIF, estou hoje, né, na CIF como segunda vice-presidente, e um movimento que teve na cidade do Aliança pela Vida durante o Covid, né, o Santa Luzia participou com 300 mil exames para atender a Grande Florianópolis. Estava a CIF envolvida, a ACM, SOS Cardio, e a gente conseguiu fazer um belo trabalho aqui, e o estrago foi muito menor do que poderia ter sido se a gente não tivesse trabalhado com esse projeto lindo aí do Aliança pela Vida. Ai, são tantas coisas para falar em pouco tempo, né, que a gente fica até com o coração apertado. Ó, fiquem ligados que no final eu vou fazer o sorteio de 2 paletas, que eu vou contar um pouquinho da minha startup agora. Eu vou sortear não sei se ainda tem um kit de genética, talvez um kit de genética, e algumas vacinas da gripe, porque está um surto aí, para quem quiser tomar. Aí no próximo mês, depois a gente vai pegar o nome de vocês para fazer isso, tá bom? Gente, assim, se vocês quiserem depois saber mais, fazer pergunta, mandar alguma coisa, estou à disposição, tá? Eu posso passar meu e-mail para vocês, mas eu vou tocar aqui por causa do tempo. Então, só fica aqui a parte de saúde que eu queria deixar para vocês, muito importante. Trabalhar com laboratório sempre foi muito bacana, porque é prevenção, gente. Então, assim, a gente caminha para um momento de cada vez mais cuidar da nossa saúde, porque a gente vai viver mais, né? A gente já está vivendo muito mais. Então, fazer exames, acompanhar, né, doutora Anne? Acompanhar a nossa saúde, ir ao médico regularmente para, se a gente tiver alguma coisa, alguma complicação, é cedo, dá para tratar, dá para cuidar. Né? Então, aqui também fica essa lembrança, eu acho que todo mundo sabe, mas nessa correria que a gente vive hoje, né? E aí, esse final do ano, eu não sei se só eu, acho que não, mas está todo mundo muito corrido, né? Agora vai ter Copa também, e já é final do ano, já vem Natal, enfim, mas cuidem da saúde. Parem para pensar se estão com os exames de vocês em dia, né? Se as consultas médicas também estão em dia, porque a gente tem que primeiro cuidar da gente para poder cuidar dos outros, tá? Vamos lá, continuando aqui, falando um pouquinho. Voluntariado, desde nova, eu baguncei tudo, eu ia falar lá no começo, daí eu esqueci, agora vem para cá mesmo. Eu tinha muita conexão com as pessoas, eu sempre fui apaixonada por pessoas. Então, independente da idade, eu encontro alguém, eu quero conversar, eu quero ouvir aquela pessoa, eu quero ouvir as experiências que ela teve, e é uma grande paixão que eu tenho desde nova, mas eu não sabia por quê, e eu seguia assim, o meu instinto, meus insights, eu ia atrás, é isso que eu gosto, eu vou fazer. Voluntariado, então, apaixonada. Então, eu sempre participei da Junior Achievement, né, que é uma instituição aí de mais de 100 anos, que começou nos Estados Unidos, o Santa Luzia sempre apoiou, agora a gente está no setor de ESG na DASA também, com a Junior Achievement. E a gente ajuda jovens a empreender, a gente ajuda jovens a saber se comportar no mundo dos negócios, né? Então, jovens de 14 a 24 anos, tem empresas mantenedoras que conseguem fazer com que a Junior Achievement exista, né? E eu sempre estive lá e continuo até hoje. Hoje eu estou no conselho, porque eu não podia mais ser diretora, não podia mais isso, me botaram no conselho, mas eu estou lá, toda semana falo com o Evandro, que é nosso diretor de Santa Catarina, e eu sou apaixonada por esse projeto da JA. Convido vocês, se não conhecerem, a conhecer, né, independente de onde vocês são, porque qualquer um de nós pode fazer esse papel de voluntário e é muito bom. Tem coisas que não tem preço, assim, né? O que a gente recebe em troca, eu falo que a gente não vai ajudar o jovem. A gente vai recarregar a nossa energia. A gente vai lembrar de quando a gente era jovem, de quando a gente tinha dúvidas, e a gente vai estar trocando, e a gente sai mais novo, por incrível que pareça. É muito bom. O Instituto Ilumine também saiu dessa parceria com o Pedro Bueno. A gente está num projeto piloto em São Paulo, que é para trabalhar com jovens de periferia. Para os jovens que não tiveram a sorte que a gente teve, sabe? Que não nasceram numa família totalmente estruturada, né? Não tiveram condições de estudar num colégio particular. E
Vamos trabalhar a autoestima desses jovens, vamos trabalhar... Muitas vezes eles têm depressão, eles têm alguma coisa, eles não sabem o que eles têm. Porque eles não têm aonde aprender isso, eles não têm tempo de saber sobre isso, porque eles têm que trabalhar, né? Eles têm que ajudar a levar comida para casa. Então, assim, é uma coisa linda de ver. E esses jovens são o futuro do nosso país, né? Então, vamos trabalhar isso. Então, o Pedro Bueno pegou junto aí com esse Instituto Ilumine. A gente tem uma equipe pequena também, a Débora, que eu adoro, e está nesse projeto aí firme e forte. E tomara que ele deslanche, porque é lindo, tá? Então, voluntariado, gente, sempre foi minha paixão. Agora eu vou correr com o tempo aqui, porque eu sou bem tagarela. Vamos lá? Nessa onda de doença do Dr. Zunino, eu tinha milhares de coisas para resolver e eu tinha que estar equilibrada emocionalmente. E eu tenho um casal de filhos, um tem 20 anos e a outra tem 15. Quando o Dr. Zunino ficou doente, eu resolvi fazer aula de bateria. 7 horas da noite era o horário que eu conseguia, pegava minha filha de 7, eu ia para aula de bateria e eu conhecia a minha sócia, Carolina. Cheguei a fazer bateria por um tempo, cheguei a apresentar mesmo sem saber tocar quase nada, mas valeu a experiência. E ela tinha um hobby, que era fazer maquiagem vegana. E um dia, nessas idas e vindas para São Paulo, e reunião tal, eu fiz uma reflexão, pedi ali para o divino me iluminar, assim, meu Deus, se eu fosse abrir uma empresa, porque aquela veia de empreendedora estava aqui, né? Saltitando aqui dentro de mim. O que eu faria? E eu cheguei em casa, tinha um presente da minha professora de bateria, que era um batom vegano, que eu comecei a usar, e ela deixava de vez em quando para mim, eu fiquei apaixonada. E cheguei em casa e disse, esse é um recado para mim, né? Vou escutar. E aí a gente abriu, então, em 2020, ano passado, no meio da pandemia, a Lazu Pigmentos Faciais, que é dermomaquiagem, que você usa para... Enquanto você se embeleza, você cuida da sua pele. Então, ela é uma dermomaquiagem, né, para pessoas que têm alergia, para mulheres grávidas, para mulheres que fazem tratamento. Por quê? Porque ela é uma maquiagem limpa, tá? Então, você vai estar usando algo que vai estar ajudando a cuidar. Então, ácido hialurônico nanotecnológico, colágeno, ceras, tudo de bom que vocês possam imaginar. E, de novo, gente, estou tentando mostrar para vocês da importância do associativismo e das conexões, né? Você conhece pessoas, às vezes, sei lá, quando é novo, cuide das pessoas, porque essa pessoa pode vir fazer parte da sua vida no futuro. E o que você planta lá atrás aparece lá na frente. Você vai colher isso, né? E graças a Deus, como eu gosto muito de pessoas, eu sempre tive uma boa conexão. Então, a Betina da Nanovetores, ela vende para fora, né? Para grandes empresas. E a gente virou amiga por causa do associativismo. A gente é mentora juntos na CIF. Um projeto lindo que tem de mentoria para novas empresas, não é para empresários novos, é para novas empresas, tá? Pode ser empresário de 60, 70, 80 anos, não importa, mas é uma empresa nova. É como eu saí de uma área da saúde, que eu tinha uma expertise maravilhosa, e daí? Eu tô apanhando pra caramba na minha startup. É tudo diferente, gente. E é e-commerce, então assim, ó, não sei nada. Tô precisando de muita ajuda. Mas estamos aí, estamos sendo conhecidos, quem compra a maquiagem quer comprar de novo, adora. Eu tenho depoimentos assim lindos, né? Tem uma senhora que chegou a chorar, eu chorei junto com ela, claro, eu sou canceriana, chorona, né? Ela teve um problema na pele e ela não pôde mais usar maquiagem, ela estava muito tempo sem poder colocar alguma maquiagem na pele, ela era apaixonada, a autoestima dela, ó, e ela resolveu usar a Lazu. E ela disse que resgatou a autoestima dela, está muito feliz. E tá louca agora porque a gente está com novidades, a gente está fazendo o rímel que hidrata o cílio e pode ajudar a crescer também, vai ficar pronto acho que começo do ano que vem. Tudo nessa área precisa esperar bastante, os testes, né, estabilidade. Poxa, que coisa, né? Tá bom. Então, gente, a Lazu nasce no meio da pandemia, faz 1 ano e aí 2 mesezinhos que a gente tem a Lazu. Indo para 1 ano e 3 meses, né? De novo, não sei nada. Isso a gente tem que botar na cabeça, tá? A gente pode ser expert em alguma coisa, mas a gente não vai ser em tudo. Então, a gente precisa de pessoas perto da gente que saiba. A gente precisa saber quem vai poder ajudar. Essa apresentação, a pessoa que me ajudou a fazer está aqui, ó, a Tati. Obrigada, Tati. Eu sou péssima em apresentação, gente. Eu não tenho esse dom. Não tenho, eu tenho outros. Esse eu não tenho.
Para que eu vou ficar lá 300 horas fazendo um negócio que eu vou apanhar horrores, vai apagar, vai se perder? Vocês viram aqui como é que eu entrei no palco? Então a gente tem que ter pessoas perto da gente que saiba o que a gente não sabe e vão ajudar a gente a fazer. E as conexões, né? Fica aqui um convite para vocês, então. Convido vocês para entrar no site da Lazu, que é e-commerce, tá? A gente tem 4 pontos de venda, 3 aqui em Floripa e 1 em São Paulo. Se vocês tiverem interesse, entrem lá depois, conheçam. Mas o mais bacana que eu não falei também da maquiagem é o seguinte, essa maquiagem que eu estou usando, você pode usar, ela é desconstruída, ela não é um batom bala, ela vem numa caixinha de papelão reciclado e reciclável. A gente teve que fazer esse piloto também na pandemia, porque a gente queria fazer algo que tivesse a ver com a gente, cuidando da natureza e das pessoas. E você usa o batom, você passa ou o dedo ou o pincel. E você pode passar aqui no lábio, como blush, como sombra, contorno, como você quiser. Você mistura as cores e é isso aí, tá? Como eu tenho só 5 minutos, já deve estar em 2, então fica o convite para vocês conhecerem. E agora, eu vou terminar aqui com essa frase, né, que o sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos dias sim e no outro dia também. Eu quero, né, com aquela perguntinha do propósito de vocês, falar, lá no meu primeiro slide tinha o meu propósito, tá? Que era conectar pessoas com ações que transformam o mundo. Esse propósito eu não tinha com 16 anos, gente. Esse propósito eu descobri faz pouco tempo, faz alguns anos. Eu não conseguia enxergar direito, e esse sim é meu propósito. Mas, assim, será que vocês sabem qual é o propósito de vocês? Por quê? Enquanto a gente não sabe, a gente tem que olhar para dentro da gente e seguir o que o nosso coração fala, o que eu quero fazer. Por que eu estou fazendo alguma coisa que não me faz me mover todos os dias? Será que eu estou no lugar certo? Né? Será que posso estar no lugar certo, mas eu não estou fazendo a coisa certa? Então, vamos refletir. A vida, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser divertida, né? Porque a gente tem vários percalços, a gente tem vários problemas, gargalos, isso é normal. Então, a gente tem que estar fazendo alguma coisa que a gente realmente gosta. Então, fica aqui o convite para vocês pensarem, fazerem uma reflexão do propósito de vocês e também olharem um pouquinho para o que vocês estão fazendo. Eu espero ter contribuído um pouco, né? É pouco tempo para falar, dá vontade de ficar aqui batendo papo, tirar isso aqui, ouvir vocês conversar, enfim. Mas agora eu vou fazer uma brincadeira, porque tem 2 paletas aqui para dar de presente. Então, quem levantar a mão primeiro para responder para mim sobre qual é o ingrediente especial que tem na formulação da Lazu. Pode falar. Uau! Nossa! Perfeito. Venha pegar. Gente, sem amor, a gente não faz nada nessa vida. Nada. Muito obrigada. Eu espero que você goste. Qualquer coisa, me acha, a gente troca figurinhas. Tem o Instagram. Lesunino. Meu Instagram, Lesunino. Quando eu falei da Lazu aqui, qual foi uma fala minha muito importante para eu conseguir um ingrediente que só podia ser vendido para empresas, para lugares fora do Brasil? Qual é o nome? Não precisa falar exatamente a palavra, mas o que a gente precisa ter para conseguir as coisas de uma forma mais fácil? Gente, agora já encerrou, então eu só vou pedir para vocês. A Andresa, que trabalha aqui na participação, está lá atrás. Você já tem o nome das pessoas que estão participando aqui, Andresa? Você precisa pegar para as vacinas da gripe? Tá. Quem estiver aqui e quiser tomar vacina da gripe, não quero assustar, mas eu acho importante, porque é legal a gente tomar de 6 em 6 meses, né? Tá tendo aí um surtozinho de leve aí, então vamos cuidar da saúde. E a Andresa vai poder orientar vocês, porque depois o Santa Luzia vai entrar em contato para vocês combinarem o local que vocês querem tomar, porque a gente tem 4 pontos, acho que 4, né, meninas, que dá vacina, então a gente pode combinar o melhor local para vocês.
Gente, muitíssimo obrigada. Andresa, eu não sei se o kit de genética já foi sorteado antes ou ainda tem um kit de... Tem um kit? Ah, então tem mais uma pergunta bem rápido. Quem aqui tem muita curiosidade em conhecer genética? Você lá atrás, vem. Eu vou te dar um abraço, só para a gente, depois tu vai para a Andresa, para as pessoas verem que você ganhou. A gente vai te dar um kit de genética, você vai receber também em casa, e você vai aprender sobre a sua ancestralidade. Tá? Um kit da Genera, que também é do grupo da ASA, e está junto com a gente. Obrigada por estar me ouvindo aqui. Isso é importante. Daí tu falas com a Andresa está lá, ó. Gente, só para finalizar, eu quero agradecer muito, gente, o carinho de vocês e o tempo de vocês. A gente sabe que o tempo hoje é uma coisa, né, difícil. E eu estou muito feliz de tê-los aqui e poder compartilhar a minha história. Um beijo para vocês e um ótimo sábado.